Nós estamos com o Milton Rodrigues, ele é pastor e ele veio representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia com um assunto muito, eu diria, peculiar, né? Porque é uma situação extremamente complicada quando se trata de crianças e principalmente quando se trata de abuso de crianças. É verdade. A Igreja Adventista, ele me explicou que ela tem um projeto que chama Quebrando o Silêncio, e dentro desse projeto, cada ano eles abordam um tema assim, que as pessoas têm um pouco de dificuldade em tratar, e aí em termos de orientação. Como é que funciona? O senhor explicar bem assim para o pessoal que está em casa. Tudo bem. Como você falou, o nome do projeto é Quebrando o Silêncio, porque a ideia é realmente trazer à tona assuntos que não são discutidos de maneira tão fácil, né? De certa forma tem-se um tabu em torno deles, né? Então a ideia do projeto, que acontece desde 2002, é trazer temas como desse ano, o abuso infantil, né? Para discutirmos, termos informações para as pessoas, né? E outros temas também já foram discutidos, como, por exemplo, suicídio, a violência contra idosos, violência contra mulheres, exploração sexual, que é uma coisa diferente de abuso sexual. Então, a igreja tem como objetivo discutir esses temas. Então, a ideia é quebrar o silêncio, porque quando se fala, mais pessoas vão ter coragem de abrir o coração e expor a sua situação, principalmente quando elas entendem, né, o que as levou a essa condição e como elas podem sair da mesma. E às vezes até como detectar se elas estão passando por aquela situação, se alguém muito próximo está passando por aquela situação, porque às vezes a gente não sabe nem como ajudar. É verdade. E isso é interessante, o que você colocou, porque a maioria do abuso acontece dentro de um círculo familiar. Isso já foi provado. Infelizmente, né? Exatamente. Então, não acontece com pessoas estranhas na maioria dos casos. Até um dado interessante, há dois tipos de abusadores, no caso de abuso infantil, que é o preferencial, que é um tipo de pessoa que tem um distúrbio psicológico, qualquer outra coisa, e que age dessa maneira por preferência, e o ocasional, que é uma pessoa que se aproveita de uma situação e, então, comete o ato de abuso, né? Então, nesse caso, a maioria dos casos, é claro, é por abuso preferencial, e isso dentro de um círculo familiar. Por ser assim, é muito difícil da pessoa expor aquilo. Às vezes a própria família não quer expor. Então cria-se ali realmente uma situação em que você tem a vítima presa a uma circunstância muito difícil de sair. Porque toda a família acaba sendo vítima dessa situação, né? Infelizmente. Infelizmente. E aí, ele estava me explicando como é que funciona esse trabalho de vocês na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O senhor me falou que tem vários países que fazem parte. Explica para o pessoal quais são os países. Já pode até explicar a respeito do evento que vai acontecer. Okay. Mococa vai ter um evento a respeito desse tema. Sim, né? Sim. Então, até se você ficou curioso ou se você tem um pouco de vergonha de falar, pelo menos ouvir, aprender e às vezes poder ajudar, isso Sim. É muito importante. Sim. O evento, como eu falei, ocorre desde 2002. Ele acontece em 8 países aqui da América do Sul, né? Uruguai, Paraguai, na Argentina, no Chile, acontece na Bolívia, no Peru também. Então, nesses países, todo ano tem uma campanha diferente, com um tema diferente. E no 4º sábado de agosto, nós temos uma mobilização simultânea. Então, em todos os países, nesse dia, tem-se palestras, passeatas e outras mobilizações, rodas de conversa sobre o assunto, né, em questão, para realmente trazermos informação para as pessoas. E nesse dia 24 de agosto, aqui em Mococa, nós vamos ter um evento lá no estacionamento do Sempre Vale. Nós vamos ter brinquedos para as crianças ali, e enquanto elas estão brincando, os pais vão ter orientação de psicólogos, vamos ter enfermeiro ali, e outras informações também que podem estar ajudando a detectar essa situação no seio familiar, né? No círculo familiar. E vai começar a partir de que horas? Às 14 horas, lá no estacionamento do Sempre Vale, né? Ele comentou comigo que vão ter brinquedos, vai ter entretenimento, né, com as crianças, para que vocês possam levar o filho de vocês. Enquanto vocês passam um momento de aprendizado, Isso. As crianças podem se divertir, até mesmo porque para a criança ouvir esse tipo de tema,
uns já têm idade para entender, outros Sim, nem têm, né? É verdade. Interessante você tocar nesse assunto, porque uma pergunta que vem à tona é a seguinte: com que idade eu devo falar para uma criança ou ajudar uma criança a se prevenir dessa situação? Ah, mas meu filho é muito pequeno, como é que eu vou falar disso para ele e tal? Às vezes não é o que se fala, mas a maneira como se fala que é importante. Então, desde muito pequenas, as crianças já podem ser orientadas a respeito disso, né? Então, elas têm que realmente saber como se proteger dentro das possibilidades delas, dessas situações. E isso cabe a quem? Cabe aos pais orientá-los e ajudá-los para que eles não venham a se tornar vítimas dessa situação. Como o senhor comentou, é um assunto com muito tabu. Tem muita gente que tem dificuldade de conversar até dentro da própria casa. É verdade. A sexualidade em si já é uma coisa cercada por tabu, embora nós vejamos uma situação hoje de liberalismo muito grande, mas quando se fala de conversar dentro de casa, família, é uma coisa ainda muito velada. Por isso, né, os índices hoje são assustadores. Em 2017, a Unicef publicou uma pesquisa e que eles diziam que mais de 300 milhões de pessoas vivem em situação de violência no mundo. Nossa. E mais de, se eu não estou enganado, 15 milhões de mulheres que foram entrevistadas disseram que foram abusadas sexualmente no ano anterior. Então é um número bem elevado. E né? esses foram os que eles conseguiram captar, exatamente. E os que ficam escondidos. Exatamente. Né? A violência velada, então, ela é pior ainda. Então a ideia de quebrar o silêncio é discutir, é falar sobre o assunto e poder auxiliar pessoas que talvez não queiram falar disso por achar que são culpadas ou por não compreenderem a situação, principalmente as crianças, né? É verdade. E com essa discussão elas podem estar se expondo, falando de forma mais protegida, saudável, né? E também saber que elas podem se recuperar dos traumas. A frase né? é assim mesmo, chama Volta por Cima. Embora deixe marcas profundas, é possível superar o trauma causado pelo abuso sexual infantil. Pelo menos a gente espera que seja, né? Bom, é verdade. A gente na verdade espera é que não tenha. Que não aconteça, né? É verdade. Mas já que se a gente puder proteger quem a gente ama, souber abordar esse tipo de assunto em casa, tiver uma orientação, é a melhor coisa que pode acontecer para a gente poder preveni-los de repente de acontecer uma coisa pior, né? É verdade. E interessante, se você é alguém que suspeita de uma situação como essa, ou se você é alguém que sabe de uma situação como essa, denuncie. Eu acho que as crianças precisam da nossa proteção, dessa denúncia, o que certamente vai poder quebrar algo aí que pode fazer com que a vida dela seja melhor daqui para frente, né? Então, pessoal, não se esqueça, é dia 24 de agosto, a partir das 14 horas, no estacionamento do Supermercado Sempre Vale, vai ter esse evento, Quebrando o Silêncio, vai falar sobre abuso infantil. Muito obrigada. Prazer foi meu. E precisando da gente, nós estamos aqui. Tá certo, obrigado a vocês. É com você, Murilo.